Feliz sábado, povo de Deus. É bom ser chamado assim, né? É um prazer novamente poder estar aqui. E gostaria de dizer que eu gosto da história de Davi. Eu gosto de ler sobre este salmista. E em especial, ontem à noite eu estava lendo sobre o pecado de Davi. O quão mexeu com o salmista. E naquele momento, então, ele suplica a Deus algumas coisas. Em especial, ele pede a Deus: purifica-me, Senhor, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E ele continua: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Com essas palavras, eu convido a todos a se colocarem de pé. Vamos cantar o hino 205, Alvo Mais que a Neve. Bendito Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis-nos no sangue lavados, com vestes que dão salvação. E de Deus recebemos perdão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Há nessas chagas pureza para o mais torpe pecador. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor. Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Amém. Oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, por mais um dia, mais um sábado, mais uma vez que as Tuas misericórdias se renovam para nós nesta manhã, Senhor. Pai querido, esteja conosco aqui na recapitulação da escola sabatina e também
posteriormente no culto, que tudo que possa ser feito aqui possa ser apenas para a tua honra e tua glória. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria também de mandar um abraço, um feliz sábado, para você que está nos assistindo em casa pela internet. Vamos ouvir agora mais um relato das missões. Informativo Mundial das Missões. Engatinhando como bebê. Oumo tinha os joelhos inchados e uma dor muito forte nas pernas. Ela não conseguia caminhar e nem dormir por causa das dores. Certo dia, um homem visitou a casa dos parentes onde ela morava e se ofereceu para orar pela família. Oumo não era cristã, mas queria que alguém orasse por ela. Por isso, ao ouvir o homem, se arrastou da sua cama até a sala. O visitante, Tranquille, ficou impressionado ao ver uma senhora naquela idade engatinhando e orou pela mulher. Tranquille, que é um pioneiro de missão global, jejuou e orou por Oumo por 3 dias, e então voltou a visitar a mulher. Ele orou mais uma vez com Oumo, e naquela noite, depois de muitos anos, ela sentiu que a dor nas pernas havia diminuído e conseguiu dormir. No dia seguinte, Tranquille voltou e orou novamente com ela. Ele orou e jejuou por Oumo durante 2 semanas. Então, certo dia, Oumo pediu para visitar a igreja adventista que Tranquille frequentava. Como não conseguia andar ainda, Tranquille carregou Oumo em sua moto até a igreja adventista mais próxima. Ele a levou nos sábados seguintes, e a cada semana, Oumo ficava mais forte. Então, no 4º sábado, ela caminhou sozinha para a igreja. Era um milagre! Mas os seus parentes não gostaram de saber que ela estava frequentando uma igreja adventista. Por isso, certo dia, em uma reunião familiar, um tio de Oumo perguntou se ela preferia o livro sagrado da família ou a Bíblia. Oumo decidiu pela Bíblia, mas então seus parentes a expulsaram de casa. Quando os membros da igreja souberam dessa situação, ofereceram um local para ela viver no complexo da igreja, e desde então essa é a sua residência. Oumo agradece a Deus por sua nova família da igreja e afirma que estará com Jesus para sempre. Parte da oferta do trimestre irá ajudar na construção da Cobaí Academy, uma escola de ensino médio em Conakry, Guiné. Sejamos liberais. Deus é muito bom, Deus faz milagres, sim. Todos os sábados nós podemos ouvir uma história que vem lá de longe, de pessoas que não conheciam a Jesus, mas que foram libertas de seus pecados, das suas doenças, porque Deus é bom sim e Ele faz milagres. Nós agora vamos ao estudo da nossa lição. O Ailton terá até as 9h30 para o estudo da lição. Já perdi 3 minutos aqui, né? Feliz sábado a todos, aos aqui presentes. Agora nós vamos cumprimentar em 2 fases. Primeiro a vocês aqui, obrigado pela presença de todos. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele nos concede de a cada final de semana, né? E aos domingos também, né? Agora nós temos sábado e domingo de estarmos juntos aqui para juntos adorarmos ao Senhor e prestar a Ele um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Agora, cumprimento aos amigos que estão em casa,
Quero mandar um abraço aí todo especial a você que nos acompanha aí do seu lar. Que Deus continue te abençoando, te usando e fortalecendo a sua fé, né? Te dando alegria, muita alegria também no coração. Ainda ontem, ali, ouvindo e lendo as mensagens do grupo da igreja, né, eu vi até um comentário de uma irmã muito querida nossa, que ela falou assim: um dia eu vou bem cedinho, vou deitar num banco, aí quando começar o culto eu levanto para ninguém ver eu entrando. Não vou falar que a Marinete falou isso, mas... Um abraço a você, Marinete, e a todos os nossos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Queridos, hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Estou meio atrapalhado aqui, caindo tudo, meu Deus. Lição de número 9, uma lição interessante demais, né? Um estudo profundo da palavra de Deus. E nós vamos recapitular. Eu gostaria de poder, se pudesse, né? Levar o microfone para que cada um pudesse fazer o seu comentário, mas a situação não nos permite. E nós vamos aqui pedir aos amigos aí que projete aí na TV para a gente acompanhar aí de forma mais didática, né? Vamos ir aqui, usar isso daqui, ver se a gente consegue também. Vamos lá, ver se está funcionando certinho. Ok, é isso aí. Lição de número 9, desenvolvendo uma atitude conquistadora, né? E o tema geral, vocês já sabem, fazendo amigos para Deus, a alegria de participar da sua missão. Nós aprendemos com Jesus, esta semana, como desenvolver essa atitude para com os nossos irmãos, para com os nossos familiares, para com os nossos amigos que ainda não conhecem a Deus, como também para aqueles que muitas vezes... até aparentemente são inimigos, mas Deus ele tem um plano especial para cada ser humano e nós vamos descobrir isso juntos, né? De acordo com o que estudamos esta semana. O verso para memorizar, você pode acompanhar comigo aí na sua lição, está em 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e verso 16, que diz assim. 1 Pedro, você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia e acompanhar com a gente. Verso para memorizar. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor. Nós encontramos na Bíblia as verdades da palavra de Deus, e isso é muito bom, é gratificante saber que Deus ele tem esse plano especial para nós, nos tirando das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é motivo de alegria. Agora, na hora de apresentar essas verdades através de nossas palavras e testemunho, a gente precisa lembrar de que isso tem que ser transmitido com mansidão e temor também para as outras pessoas. Né? Lembrar de como foi que nós fomos alcançados. Talvez a gente, no meu caso, da minha família, das minhas irmãs e irmãos, nós fomos alcançados pela nossa mãe, né? Fomos ensinados por ela de como servir a Deus e como obedecer a Deus. Outras pessoas já não teve essa oportunidade. E quem sabe você se lembre da pessoa que anunciou o Evangelho para você, a forma como foi. E eu creio que se foi de uma forma assim arrogante ou quem sabe diferente, né, daquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, com certeza você não estaria aqui. E na parte de sábado nós vemos que Jesus ele trabalhava com as pessoas dessa maneira, né, com amor. Ele aceitava as pessoas, ele afirmava as pessoas, e embora ele tenha feito repreensões severas aos líderes religiosos, em seus dias recebeu com prazer os que lutavam com o pecado e os que eram atormentados pela culpa e estava condenado. Quando nós estudamos os evangelhos, nós vemos essa atitude de Jesus para com os seus filhos, de amor, de ternura, num olhar, até mesmo em relatos em que a gente tem dificuldades de entender. Eu não sei vocês, mas essa semana nós nos deparamos com a história da mulher cananeia, né? Que ela foi lá falar com Jesus, nós vamos chegar lá. E a gente vai aprender. Tá bom? Então, na parte de sábado à tarde, nós aprendemos aqui
como defender essa verdade? Devemos estar sempre preparados para defender a nossa fé. E a palavra grega apologia usada nessa passagem denota uma defesa apresentada num tribunal, alguém defendendo num tribunal. Agora, como nós devemos defender essa palavra? Santificando a Cristo. O que isso significa? Significa que nós vamos honrar, considerar o nosso Senhor, o Deus a quem servimos. É um Deus santo, justo, né, misericordioso, bondoso, né, e não santificando a si mesmo. Esse é um problema grave, né? De santificação própria, né? de orgulho e de legalismo. Devemos também defender a verdade da palavra de Deus com mansidão e temor. E do outro lado, aqui no caso à direita de vocês, temos como não defender com arrogância e orgulho. Não sei se vocês já se depararam com pessoas que, na hora de falar da palavra de Deus, é mais uma briga do que uma conversa, né? Nós temos aqui ganhar amigos para Cristo e não ganhar discussões e debates. Devemos defender a palavra de Deus como fiéis testemunhas de Jesus e não como advogados de acusação, apresentando os pecados e os erros das pessoas, mas muito pelo contrário, mostrando a elas o caminho a seguir e o exemplo de vida que nós temos e somos para que as pessoas nos acompanhem, né? Tem até um ditado errado aí que as pessoas falam assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então isso é um problema muito sério. E devemos defender para ganhar almas para Cristo e não para ganhar uma discussão. Então é assim que nós temos que agir diante da palavra de Deus, ok? E na parte de domingo, receptividade ao Evangelho de Deus em todos os lugares, em todas as épocas, até mesmo em lugares que você fala assim, não acredito. Mas existem pessoas ali que estão receptivas à palavra de Deus. Essa semana a gente estava conversando com amigos e até falando sobre algumas coisas, né, que acontecem até mesmo, por exemplo, no mundo do crime. Existem pessoas ali que estão receptivas ao Evangelho. E elas estão naquela situação porque ainda o Evangelho não foi apresentado na prática e com o poder que deve ou que deveria ser apresentado. E muitos deles serão alcançados para o reino de Deus, até nesses lugares, nas comunidades, né? E nas favelas, como nós conhecemos, né? Não sei se você já assistiu, mas tem um testemunho do Falcão Peregrino. É um testemunho poderoso de como Deus resgatou aquele homem numa situação que você falava assim, cara, esse rapazão aí, ó, pode... esse não merece. Merece sim. Deus, ele não vê as pessoas como nós vemos. E nós estamos aprendendo essa semana que nós temos que olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Não no que ela é, mas no que Jesus poderá transformar essa pessoa. Ao longo dos séculos, os samaritanos, nós sabemos, estavam em constante conflitos com os judeus por pelo menos 3 motivos. Samaritanos e judeus. Ora, os conflitos primeiro eram por motivos étnicos. Nós sabemos que quando o rei da Síria, ele invadiu, né, as tribos de Israel, e o que eles faziam? Ele chegava na cidade, por exemplo, em Samaria, levava o povo cativo, dispersava pelas regiões, né, vários lugares, levava a gente para todos os lugares, e quando a gente vai em 2 Reis 17, 24, nós percebemos que eles traziam outros povos de outras nações e colocavam ali em Samaria. O que isso causava? Motivos étnicos, porque judeus se casavam com pessoas de outras nações, e aí misturou os povos, né? Então eles, digamos assim, não tinham aquela raça pura, né, de judeus. Então eles brigavam por isso. E o segundo motivo era motivos religiosos, porque essas pessoas de outras nações, eles adoravam outros deuses, e você pode acompanhar, leia com atenção 2 Reis 17, e vai ver que era deuses assim, coisas absurdas que eles faziam. Tinha uns até que ofereciam seus filhos, né, em sacrifícios a esses deuses. E também por motivos históricos, né, dessas pessoas que vinham e tal, e era esse conflito todo. Ao passar por Samaria, Jesus deixou de lado toda essa rivalidade, porque não via apenas um campo improdutivo, mas uma rica colheita. E Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus conduziu ele a passar por Samaria, e chegando lá ele encontrou essa mulher que estava receptiva ao Evangelho. Bom, aos olhos humanos parecia, né, impossível naquele horário falar com aquela mulher, né, nós percebemos isso pelas expressões dos discípulos,
mas Jesus falou com ela com autoridade, ela foi alcançada, levou esse evangelho para os outros na cidade e muitas pessoas se converteram. E nós percebemos que depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos deles foram convocados, né, e enviados para esta cidade, para que pregassem mais, para que falassem mais de Jesus, e muitas pessoas conheceram o poder do Evangelho. A pergunta para nós é, será que existe algum lugar ou alguma pessoa em que você ou eu pensamos assim, não compensa, vamos deixar isso de lado, a gente não vai perder nosso tempo aí estudando a Bíblia ou gastando tempo com essa pessoa. É engano nosso. Às vezes, elas estão ali só esperando a gente chegar e apresentar a verdade a elas. Tá bom? Então, aqui uma nota de rodapé na parte de domingo, diz que nem sempre sabemos o impacto de nossas palavras e ações nos outros, para o bem ou para o mal. Portanto, por que devemos ter cuidado com o que dizemos e fazemos, principalmente na presença de outros? A nossa vida, as nossas atitudes têm um impacto profundo na vida de outras pessoas, seja para o bem ou seja para o mal. Eu não sei vocês, mas já notaram que às vezes, quando nós estamos aí na correria da vida e alguém passa por a gente e cumprimenta a gente com um bom dia diferente, e aquilo te impacta, você fala, cara, que legal, um bom dia simplesmente já causou um impacto em nós, a gente fica feliz, olha que legal, o cara me cumprimentou. Isso é muito bom. Então, que aprendamos com Jesus a ser pessoas assim, usadas por Ele para impactar a vida dos outros, para a salvação e para a eternidade. Tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, porque o tempo é contra nós. E aí, todas essas questões que nós já ouvimos aqui nos levam a uma mudança de atitude. Parte de segunda-feira. Uma atitude positiva e uma crença nas pessoas as atraem para nós, criando um vínculo de amizade. Jesus afirmou isso ao nos chamar de amigos e não de servos. Olha que alegria. Nós não somos servos de Jesus. Nós não temos que ter uma religião que oprime, né, cheia de fardos e tudo mais. É uma religião, é uma comunhão de alegria com Jesus, né? Um relacionamento de amizade que nós devemos ter com Ele. Por quê? Aqui na esquerda de vocês nós temos um servo, significa um escravo não pago, e isso traz tristeza, né? Para uma pessoa que trabalha e não recebe. O servo, ele não sabe dos negócios do rei. O servo, ele não é consultado pelo rei. E ele obedece e trabalha por temor, por medo. Já o amigo significa um amigo na corte, compartilha dos negócios do rei, mantém íntima ligação com o rei e obedece por amor ao rei. Isso é vida, né? Isso é importante para nós. Obedecer a Deus por amor, ter íntima ligação com Ele, compartilhar dos negócios, né? Esse é o privilégio que nós temos de fazer parte da missão de Cristo. Nós somos importantes para Deus. E ser um amigo na corte, né? Através de Jesus, nós temos esse livre acesso ao trono de Deus, de nos achegar a Ele, de contar os nossos pesares, de apresentar os nossos problemas, apresentar os nossos amigos ao nosso Deus. Nós temos um Deus no céu, um sumo sacerdote, intercedendo dia e noite por cada um de nós. Amém? Então essa é a parte de segunda-feira, tá bom? E aqui também na parte de segunda-feira nós vemos que a mulher cananeia, como eu já comentei no início, ela chegou a Jesus, ela estava aflita porque a sua filha estava endemoniada e ela precisava dessa bênção. E quando nós vemos o relato, percebemos que Jesus ele diz assim, não é lícito, né, que peguemos o pão que é direito dos filhos e a demos aos cachorrinhos. Parece algo assim preconceituoso, né? Existem duas versões, duas formas de explicar isso. De repente a gente esteja falando de um cachorrinho, né, de algo de estimação em que o ser humano eles tinha assim um apreço pelo seu animal, ou outros afirmam tipo os cachorros era considerado algo imundo também, né? Mas ao conhecermos Jesus, nós percebemos que nessas palavras dele havia expressões, né? Havia gestos que cativou aquela mulher, né? Uma conversa sadia.
E ela foi alcançada e continuou insistindo: não, Jesus, mas os cachorrinhos, eles comem, né, das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus, ele usou essas circunstâncias para poder dar àquela mulher a oportunidade de ela expressar a sua fé. E Jesus, ele finalmente, a dispensou com a bênção que ela tanto almejava, né? Aquela mulher saiu dali feliz, né? Ó, mulher, grande é a tua fé. E aquela mulher, ela saiu dali regozijada, porque era algo impossível, né? Impensável também os líderes daquela época falar de uma forma assim, com um gentil e muito menos com uma mulher. Então aquela mulher saiu dali regozijada e feliz. E é assim que nós vamos sair quando nos achegamos à presença de Jesus, né? Quando estamos na presença dele, nós encontramos essa bênção e ficamos felizes. Continuando na parte de terça-feira, Paulo procurou apresentando a verdade com amor. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós vemos essas expressões, né? Meus amados, meus filhos, né? Meus irmãos. Paulo procurava o que era positivo nas igrejas a quais ministrava, podendo ver essa atitude com a igreja de Tessalônica, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 5. Ele elogiou a fé que crescia sobremaneira. Cada dia os irmãos de Tessalônica, eles cresciam na fé. E ele elogiou o amor também que aumentava entre os irmãos, né? Um exemplo para nós, aumentar a nossa fé a cada dia em Deus, e o nosso amor também aumentando a cada dia de uns para com os outros, não procurando os defeitos dos irmãos, né? Isso não quer dizer que nós vamos passar a mão no pecado, dizer que o pecado não é tão grave assim, muito pelo contrário, mas mostrar para ela que nós a amamos, que Deus também as ama, e ela pode ter sim, nós podemos ter uma nova vida em Cristo. Elogiou a constância que se desenvolvia e elogiou o testemunho que motivava as outras nações, as outras igrejas também. Que esse possa ser o nosso desejo e que a igreja do Inocop, que essas palavras se concretizem aqui em nossa igreja, né? Para que nós possa ser uma testemunha para a nossa comunidade, para que as pessoas vejam em nós amor e a pessoa de Jesus. Muitas vezes, outros são capazes de perceber um crescimento espiritual que não conseguimos enxergar. Ok? Vamos crescer em Cristo. Já na parte de quarta-feira, o fundamento da aceitação. O fundamento da aceitação é baseado naquilo que Cristo fez. E o que Cristo fez por nós? Em Romanos 15, verso 7, diz que ele acolheu-nos uns aos outros. Ele, como Cristo nos acolheu, e devemos também acolher aos nossos irmãos. Aqui vocês percebem ali na imagem, no infográfico, Jesus dando a mão. Até me lembra essa imagem aqui, de Jesus estendendo a mão para aquele paralítico, né, que estava ali há 38 anos, à procura de um milagre, de uma bênção, querendo ser recolocado de novo na sociedade, uma oportunidade de vida, e nós precisamos dar as mãos para as pessoas e para salvá-las também. Devemos perdoar uns aos outros, assim como fomos perdoados por Cristo, né? Quando nós pecamos, e o pecado ele traz esse sentimento de culpa, de dor, de separação de Deus, essa tristeza, e não há nada mais feliz e agradável quando nós vamos a Cristo e nós temos a certeza do perdão, essa paz em Cristo. É o que muitos precisam hoje. Nós precisamos falar para elas: olha, Jesus te ama, Jesus ele te perdoa, você nunca foi tão longe. Jesus ele pode te perdoar, ele te resgata e te coloca de novo em lugares firmes, para que você caminhe em segurança, tá bom? Vemos Jesus também nesse relato aqui de perdoar uns aos outros, lavando os pés dos discípulos, onde assustou, né? Falava assim: rapaz, como pode? Não? O nosso mestre lavando os nossos pés, enquanto eles estavam pensando em ser o maior, em ser o mais bem-sucedido no reino de Deus, que seria estabelecido aqui na terra e tal. Jesus vai lá, pega a toalha e fala assim: não, vamos lavar os pés uns dos outros. Isso é importante para nós aprendermos. E devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Ok? Eu gostei muito, Nath, da imagem que você projetou essa semana, né? De alguém perguntando: como posso amar alguém que me percebe a cada dia, né? E alguém encostado na cruz assim, mostrando bem a foto da cruz. Como podemos amar alguém dessa forma? Através da cruz de Cristo que nos perdoou. Ok? Nosso tempo já está acabando. Quinta-feira, equilíbrio entre verdade e o amor. Verdade sem amor
é legalismo. Amor sem a verdade da palavra de Deus é um sentimentalismo furado também, que leva as pessoas à frustração e ao desespero. E a verdade com amor, que é essa que nós devemos seguir, é um cristianismo puro, né? O verdadeiro cristianismo que Jesus Cristo veio nos transmitir. E o estudo adicional, devemos lembrar sempre que Cristo está interessado em nós e que todo o céu está envolvido num trabalho de salvação dos pecadores. E em Jesus, o que nós encontramos? Primeira coisa, ternura pastoral. Somos ovelhas do aprisco de Cristo. Temos afeição paterna em Cristo, né? Ele é o nosso Pai, e nós temos essa graça salvífica que nos salva a cada dia. Amém? Louvado seja Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, por esse amor imerecido, e que Deus nos abençoe hoje e sempre, para que nós possamos transmitir isso para os outros que tanto necessitam também. Gostaria de convidar você para que se coloque de pé para a gente encerrar com uma breve oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez pelo seu amor, pela sua bondade e pela sua palavra revelada a nós. Muito obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente que nós tanto precisamos. Obrigado por todas as bênçãos recebidas de tuas mãos, Senhor. Nos ajude a colocar em prática todas essas verdades que nós aprendemos aqui hoje, da tua palavra, que nós possamos ser um testemunho vivo, uma testemunha fiel do seu amor, do seu caráter às outras pessoas. Que o nosso coração seja habitado por ti, por seu Santo Espírito, para que em cada ato, em cada palavra, em cada pensamento, nós possamos demonstrar o Senhor para os nossos amigos e queridos. Nos ajude, Senhor, hoje e sempre, e nos prepare, e nos ajude a preparar outros para a eternidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok? Nós vamos só pedir para que os amigos ali, eles projetem agora um vídeo, e logo mais eu irei falar sobre o projeto Maná. Olá, tudo bem? Você conhece o Projeto Maná? Não? Então vem comigo que eu vou apresentar o Projeto Maná para você. O Projeto Maná está baseado na experiência do povo de Israel no deserto, onde nessa situação foram alimentados com pequenas porções de pães diários por Deus. O pão representa a palavra de Deus, que está disponível para todos. Assim, a igreja deve fazer todo o esforço para alcançar o maior número de pessoas de todas as idades, com a lição da escola sabatina, e motivá-las no estudo diário da palavra de Deus. Saiba alguns passos necessários para que a sua igreja tenha êxito na realização do projeto. Passo 1. Estabelecer metas. A direção da Escola Sabatina, em parceria com os professores das unidades de ação, devem estabelecer uma meta de assinaturas da lição. Passo 2. Auxiliar alunos. Cada professor da Escola Sabatina deve reunir com sua classe a fim de conscientizar e auxiliar seus alunos sobre a aquisição da assinatura da lição. Passo 3. Economizar dinheiro. Cada aluno deve economizar o dinheiro suficiente para fazer sua assinatura e, quando surgir qualquer dúvida, procurar o seu professor. Dicas para fazer a assinatura. Assinatura pelo site. Você deve acessar o site pelo link projetomaná.cpb.com.br e preencher as quantidades de lições que deseja assinar. Clique no botão Finalizar compra e na página seguinte preencha o formulário com seus dados, não esquecendo de informar no campo descrito como igreja o nome do seu distrito e o nome de sua igreja. Assinatura por telefone. Você também pode fazer sua assinatura ligando para o número 0800 979 0606 e falar com um dos atendentes da CPB. É importante que, ao final da ligação, você não deixe de informar o seu distrito e o nome de sua igreja. Assinatura por WhatsApp.
Caso queira uma opção ainda mais prática, você pode conversar pelo WhatsApp com o número 5515 98100 5073 e enviar uma mensagem com a palavra maná, onde o atendente identificará sua intenção e fará seu pedido. Não esqueça de informar o seu distrito e o nome de sua igreja. É muito importante para o seu cadastro. Dia D. No dia 13 de setembro, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, teremos o dia D, onde o atendimento da CPB ficará exclusivo para os alunos da Escola Sabatina da União Central Brasileira. Nesse dia, cada igreja irá organizar uma central do Maná, onde a direção da Escola Sabatina providenciará formulários de assinaturas, impressora, computador e o acesso à internet para que você possa realizar a sua assinatura. É importante lembrar que as crianças são uma das partes fundamentais desse projeto e os professores das classes infantis devem incentivar os pais de seus alunos e até mesmo as crianças a fazerem parte desse esforço coletivo. Prepare-se! O maior movimento de assinatura de lição do planeta já começou. Maná, cada dia, cada um, cada manhã. Então tá aí. Você não pode ficar de fora desse grande projeto, né? Que é de estudar a lição diariamente. Nós temos a alegria de ter esse pão do céu, o verdadeiro maná do céu, todos os dias em nossas mãos, para que a gente estude a Bíblia de uma forma aprofundada e a gente saia da superficialidade e mergulhe em águas profundas, aprendendo da palavra de Deus. E com certeza a lição da Escola Sabatina é a forma, né, que nós temos para fazer isso, para estudar a palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos, né, esse folder, esse formulário, e ao final do culto você poderá adquirir um desse, pegar um desse, fazer a sua assinatura. E a Igreja Adventista, esse ano, ela está com um projeto assim mais desafiador para cada um de nós. Além de você comprar, fazer a assinatura da sua lição, nós pedimos para que você ore a Deus, para Deus enviar alguém, colocar alguém em seu caminho, para que você faça assinatura, mais uma assinatura para alguém que precisa estudar a palavra de Deus e você entregar esse presente a ela, tá bom? Então você vai pegar esse formulário, você viu aí no vídeo, vai ter todos os contatos aqui também, a forma de você falar, ligar, entrar no site, mandar mensagem pelo WhatsApp, sempre informando a igreja e o distrito a que você frequenta, mas você também tem a opção de preencher esse formulário aqui. Você pode preencher certinho o seu endereço e tal, a lição que você vai adquirir e entregar para o Ed Carlos. Levanta a mão aí, Ed Carlos, onde você estiver, olha ele ali. E aí no próximo final de semana, ou amanhã, nós estaremos aqui, você traz para ele e nós iremos estar providenciando esses materiais para que você tenha no seu lar, tá bom? Não fique de fora desse grande projeto que é estudar a Bíblia. Agora nós vamos apresentar o orador desta manhã. Nós temos a alegria de receber o pastor Wendel aqui em nossa igreja. Pastor, muito obrigado pela sua presença, por você ter aceitado o convite, acredito que do pastor Eduardo, né? E em nome dele, da igreja do Inocop, nós deixamos aqui o nosso abraço, a nossa gratidão. E que Deus continue te abençoando, iluminando, para que você continue pregando da palavra de Deus e muitas pessoas possam ser salvas para o reino de Deus. Muito obrigado. O pastor Wendel Lima, ele é pastor e jornalista, é editor de periódicos na Casa Publicadora Brasileira, ele é casado com Ângela Oliveira e pai do Gabriel e da Alice. Louvado seja Deus pela sua presença, tá bom?
Oremos. Santo Deus, maravilhoso e bom Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela vida, pela saúde. Te agradecemos, ó Pai, por todo o cuidado, ó Pai. Queremos te entregar, ó Pai, os dízimos e as ofertas nas tuas mãos, ó Pai. Te pedir, ó Pai, que nos ajude a ser fiéis e te amar a cada dia mais, ó Pai. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai. Que os dízimos e as ofertas façam a diferença na vida das pessoas que ali te buscam, ó Pai. Tudo isso seja para a honra e glória de teu nome, ó Pai. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, um feliz sábado a todos. Agora é a hora de nós louvarmos o nome do nosso Deus através de um lindo louvor, um lindo hino do nosso inário, que se chama O Mundo é de Meu Deus, número 36. Peço a todos que se coloquem em pé ao som. Esse é o momento da oração intercessora. E como é bom quando alguém chega para você e diz: olha, eu estou orando por você. Isso é animador. E é uma necessidade que cada um de nós temos. E nesse pensamento, eu gostaria de pedir aos irmãos a oração em favor de uma irmã Araci. Ela está em coma no hospital em Sorocaba. Estado delicado, pois ela tem uma certa idade. E gostaria, com carinho, que se lembrasse dessa irmã. Ela é muito querida. Vamos orar por ela, para que Deus faça a vontade dele e não a nossa, né? Porque, com certeza, Deus sempre faz o melhor para cada um de nós. Oremos. Senhor, Altíssimo, soberano Deus, é em nome da Tua infinita misericórdia que elevamos os nossos pensamentos até o trono da Tua graça. Gratos, porque o Senhor é o nosso Deus. Porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Porque conhecemos a verdade. Porque podemos servir um Deus que é único, é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Senhor, que neste momento a Tua graça nos alcance, a cada um individualmente. Temos as nossas dificuldades, as nossas lutas, mas acima de tudo um Deus maravilhoso que cuida de nós. Nesse momento em especial, pedimos em favor da Tua serva Araci, que se encontra hospitalizada, e que o Senhor esteja lá ao lado dela, sendo o Senhor o médico superior. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Bom sábado aos meus irmãos e irmãs que estão aqui presencialmente, mas também que nos acompanham pela internet. Tem muita gente que está nos acompanhando, porque certamente essa comunidade tem muito mais pessoas que estão aqui, né? E a gente ainda está se adaptando. Eu confesso a vocês que essa semana, apesar de ser pastor, eu até brinquei com um colega meu da Casa Publicadora, outro pastor, nós fomos gravar na Novo Tempo 2 episódios do Lições da Bíblia, vai passar em novembro, e eu falei assim, cara, fazia muito tempo que eu não punha gravata, né? Fazia muito tempo. Ele falou, será que sabe fazer o nó ainda? Já fazia alguns meses. Então, desde a última vez que eu tinha pregado presencialmente numa igreja, isso era em março. Veja, nós estamos agora quase em setembro entrando. E ao chegar aqui, alguém brincou comigo e falou assim, pastor, tem todo um ritual aqui, né? Maior do que a liturgia. Então, passa aqui,
pé lá, desinfeta, mede a temperatura. E eu brinquei com as irmãs que estavam à porta que se o pastor tivesse com a temperatura muito alta, ia ficar sem pregador hoje, porque não ia poder entrar, né? Mas que bom que deu tudo certo e que estamos aqui. Realmente os tempos são difíceis, os tempos têm nos estressado porque exige muita mudança, muita adaptação da nossa parte. Mas como a senhora mencionou na oração, até que o Deus poderoso tem nos mantido, tem nos sustentado. Louvado seja Ele por isso. Se o sol brilha nessa manhã, se nós podemos respirar, se nós temos saúde, esse é motivo certamente de muita alegria em nosso coração. Eu quero convidar você nessa manhã, nos poucos minutos que temos, a nós pensarmos no mundo antes da Covid, tá? E muito anterior a qualquer tipo de doença. Eu quero levar vocês ao Jardim do Éden nessa manhã e queria, a partir dessa reflexão que vamos fazer no livro de Gênesis, tirar algumas lições práticas para a nossa vida hoje, para os desafios que temos nesse contexto de pandemia, mas também nos desafios que estarão diante de nós quando tudo isso passar. Se tem uma das coisas talvez boas que nós poderíamos dizer que aconteceu no contexto da pandemia, foi um impacto ambiental positivo. Pelo menos nos primeiros meses de março, abril, talvez até maio, quando uma quarentena mais rígida foi imposta em várias grandes cidades do mundo, percebeu-se uma queda no índice de poluição do ar, poluição sonora. Evidentemente o trânsito caiu muito, os índices de trânsito caíram muito. E até em alguns lugares muito visitados no mundo, como Veneza, as águas ficaram mais transparentes, porque tinham menos turistas passando por ali. E alguns consideraram que esse foi um efeito positivo da pandemia. É óbvio que para reverter a toada que o mundo está nas mudanças climáticas, uma mudança de alguns meses não resolve. Isso teria que ser estendido por um bom tempo para que a gente pudesse ter uma reversão nesse quadro. Mas certamente esse foi um benefício que nós tivemos nesse contexto da pandemia. E uma das coisas que nós estamos sendo desafiados a repensar nesse contexto de quarentena, confinamento e adaptações é a nossa relação com a natureza. Como vai ser o mundo pós-Covid tem sido uma das principais perguntas. Filósofos, economistas, ambientalistas, políticos, teólogos, todos têm se debruçado sobre essa questão. E na verdade ninguém pode dar uma resposta muito clara. Mesmo nós que nos firmamos na profecia bíblica, e por mais que as escrituras nos apresentem linhas gerais sobre como Deus vai conduzir a história humana, e por mais que sabemos que Ele está no controle, de que Ele será soberano e vitorioso no fim da história, o modo como isso vai se desenvolver a gente não sabe. Eu tenho uma frase comigo que eu digo para meus filhos, digo para outros também: quem viver verá. Mas um dos aspectos que nós temos que ter em mente é um chamado, uma responsabilidade que Deus nos deu lá no Éden. E sobre essa responsabilidade, a gente costuma falar pouco no contexto da igreja. Quando você escuta, por exemplo, do termo de mordomia, e eu não gosto muito dessa expressão, tá? Porque até olhando no AIS essa semana, mordomia se associa na mentalidade, talvez no imaginário brasileiro, a alguém que tem regalias, alguém que tem privilégios. Então, mordomia, o termo não diz muito o conceito bíblico e teológico que está por trás dele, que é a ideia de alguém que administra responsavelmente, ou de alguém que se sente servo diante de alguém que é dono de tudo. Então, quando nós pensamos em mordomia, a gente pensa geralmente na igreja em dízimos e ofertas. Esse é o primeiro tema talvez que vem à nossa mente. E por mais que como adventistas a gente trabalhe com os chamados 4 T's, do templo, do tesouro, do talento, né? E assim vai, a gente fala pouco sobre esse aspecto da mordomia que eu vou trazer hoje a vocês, tá bom? Então nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 2, verso 15, nós já vamos ler esse texto, eu vou fazer uma breve introdução. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão da mordomia da natureza, ou a responsabilidade que Deus nos dá em relação à natureza. Aliás, eu já faço aqui um adendo, porque a gente tem que dar o crédito, né? Senão a gente faz plágio e depois nos processa, até porque está ficando gravado isso aqui. Mas esse sermão é baseado num artigo da revista Conexão, que nós publicamos, acho que em julho do ano passado, se não me engano. E ele é de um colega meu, o pastor André Vasconcelos. Até ontem eu mandei uma mensagem para ele e falei assim: eu vou pregar o teu artigo amanhã. Então você já não prega no Inocop que eu estou pregando lá. E ele deu risada, mas já preguei em vários lugares. O material é muito bom, está lá escrito, depois você pode consultar. Mas eu estou trazendo isso aqui porque a gente não costuma falar sobre isso. E isso tem muitas implicações para a mensagem adventista que a gente não costuma observar.
Tem um ditado popular na Letônia, que é um país do leste europeu, que diz que você não pode contratar um bode para ser um jardineiro. E por que você não pode fazer isso? Evidentemente porque o bode devora grama, devora flores, devora planta. Então você colocar um predador para cuidar de algo que é o alimento dele, não faz o menor sentido. Quando nós olhamos para o texto bíblico, parece que Deus fez algo mais ou menos assim. Ele colocou um bode para cuidar do planeta Terra. Ele colocou um ser humano que se tornou extremamente egoísta e ganancioso para cuidar de recursos naturais que Deus bondosamente desenhou e confiou para que esse homem cuidasse. Mas que infelizmente ao longo da história humana a gente percebe, e especialmente nos últimos 250 anos, que é o contexto da chamada Revolução Industrial, o ser humano tem explorado, muitas vezes sem limites e sem nenhum critério ético, os recursos da natureza. E aí a gente pode perguntar o seguinte: aonde o ser humano encontrou essa suposta carta branca para poder explorar os recursos naturais? Antes da gente ler o 2,15, que nós já vamos chegar lá, eu acabei me confundindo, o 1,28 a gente começa por esse. Gênesis 1,28. Está tudo no contexto da criação do ser humano. Nesse texto, muitos, inclusive cristãos, olharam ao longo do tempo e acharam que havia aqui uma autorização para explorar indiscriminadamente a natureza. Olha o que diz o texto. E Deus os abençoou, Gênesis 1,28, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Dois verbos aparecem aqui que são muito interessantes: o verbo sujeitar e o verbo dominar. Qual que é o significado disso? Uma primeira leitura superficial dá a impressão realmente que Deus deixou ao nosso critério como fazer tudo isso. Só que quando a gente olha na Bíblia, especialmente quando a gente vai para o idioma original do Antigo Testamento, que é o hebraico, e vai enxergar, por exemplo, o que o verbo sujeitar, como ele aparece em outros trechos da Bíblia, ou como o verbo dominar aparece em outros trechos da Bíblia, isso ganha mais sentido, mais significado. Vamos começar pelo verbo dominar. O verbo dominar aparece em outros textos da Bíblia, por causa do tempo eu vou apenas mencionar, ok? O verbo dominar aparece em outros contextos da Bíblia que estão relacionados à questão de reino mesmo, de um rei que tem autoridade sobre um território, de alguém que exerce dominação. Aí você pode pensar, mas então era isso que Deus estava dando ao ser humano? Não necessariamente. A gente tem que entender o contexto em que esse verso aparece. Vamos lembrar de que na narrativa de Gênesis, o mundo que era sem forma e vazio, ou seja, o mundo que era um caos, ele sai desse estado de caos para um estado de beleza e perfeição. E Deus, o que ele vai fazendo ao longo da semana da criação? Ele vai organizando todos os elementos da natureza e ele vai dando nome para as coisas. Isso é algo muito curioso na narrativa bíblica. Deus dá nome para o dia, Deus dá nome para a noite, Deus dá nome para a porção seca que aparece, Deus dá nome para as águas que são separadas, a água de cima e a água de baixo. E quando chega no fim do relato da criação, e aí no sexto dia Deus cria Adão, ainda não tinha criado Eva, Deus chama Adão à parte e diz assim: agora você vai dar nome para os animais. Olha que curioso isso. Aqui está o sentido de dominar. Dominar na narrativa bíblica de Gênesis é aquilo que Deus fez, dar nome para aquilo que ele criava. E quando chega no sexto dia, ele chama Adão para também dar nome aos animais. E eu imagino Adão dizendo assim: você vai ser o elefante e você vai ser a girafa. Você vai ser o macaco, você vai ser a galinha. O nome que ele vai dando. Por que Deus chama o ser humano para participar disso? Porque aqui está o sentido de dominação. Dominação não significava explorar sem limites a natureza, mas dominação significava ser um representante de Deus diante da natureza criada. Deus chamou Adão para ter o privilégio de, junto com Deus, dar nome às coisas. Porque era como se Deus dissesse assim para Adão: você vai ser um corregente, você vai ser um rei que vai reinar junto comigo, mas tem que reinar a partir dos meus valores, dos meus princípios. Por exemplo, Deus colocou alguns limites para Adão, inclusive na alimentação. Quando a gente vê a descrição da alimentação em Gênesis, os animais não fazem parte do cardápio do ser humano. Ou seja, o ser humano tinha poder sobre a natureza, mas não completo poder sobre a natureza. Outra limitação que Deus colocou: você pode provar de todos os frutos, de todas as coisas que estão nesse jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, você não pode tomar. Ou seja, Deus dá um domínio para o ser humano, mas um domínio que é o quê? Limitado. Um domínio que tem limites. A segunda coisa que a gente vê é sobre o verbo sujeitar. E aí sim tem relação com o texto de Gênesis 2,15.
que a gente vai ler agora. Vire a página da Bíblia para você poder acompanhar. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O verbo sujeitar, quando ele aparece em outros trechos do Antigo Testamento, esse mesmo verbo em hebraico, ele tem um sentido de cuidado. E, curiosamente, esse verbo também aparece, por exemplo, no contexto do cuidado das coisas com o santuário. Olha que curioso isso aqui. Quando esse verbo aparece, o verbo sujeitar, que é o verbo cuidar da terra, aparece no contexto do santuário, o que a Bíblia está indicando para nós? Que na mentalidade bíblica, na mensagem bíblica do Antigo Testamento, cuidar da terra, ou seja, uma atividade ordinária, mundana, secular, entre aspas, do dia a dia, cotidiana, era tão sagrada quanto cuidar das coisas do santuário. O verbo cultivar, ou o verbo sujeitar, como aparece em Gênesis, é aplicado aos sacerdotes, quando eles cuidavam dos móveis do santuário, dos ritos do santuário, das cerimônias do santuário. O verbo, portanto, sujeitar, está ligado à ideia de cultivo. E isso fica mais claro, por isso que eu pedi para a gente ler Gênesis 2,15, porque em 2,15 vai complementar o que está em Gênesis 1,28. A ideia de sujeitar é que Deus estava colocando agora a terra, todo o planeta, aos cuidados do ser humano, para que o ser humano fizesse a terra produzir. Quando a gente compara Gênesis 1 com Gênesis 2, a gente percebe que alguns frutos Deus já havia feito brotar naturalmente. Quando o ser humano chegou à existência, ele abriu os olhos pela primeira vez, deu o seu primeiro respiro, ele já podia estender a mão e pegar alguns frutos. Deus já havia feito isso pronto para ele. Só que outras coisas, a Bíblia diz que era necessário que fossem cultivados. E a Bíblia chama isso de ervas do campo. E a Bíblia diz assim, olha, como não tinha ninguém para cultivar a terra, então a terra não dava esses recursos. Quando o ser humano é criado, então é dado a ele a responsabilidade de cuidar então da terra, de cultivar a terra, de fazer a terra produzir. E aqui é curioso porque a gente percebe uma relação muito íntima, que o livro de Gênesis nos apresenta, muito íntima entre Deus, o ser humano e a terra. E eu quero explorar um pouquinho isso aqui com vocês. Então, primeira parte da mensagem de hoje que eu quero que fique claro. Verbos dominar e verbos sujeitar não estão ligados a uma carta branca, a um cheque em branco que Deus deu para o ser humano explorar livremente. Fica claro isso, num primeiro momento? Tem que ver com o exercício de um domínio, mas com responsabilidade e limites, e tem que ver com o cuidado da terra. Ou seja, a terra precisa ser trabalhada para que ela possa produzir. O homem tem que tirar do seu trabalho o seu sustento, e ele tem que fazer isso de maneira ética e de maneira harmônica com a terra. A descrição que a Bíblia faz em Gênesis, tanto capítulo 1, capítulo 2, dizendo que tudo era bom, e terminando no 6º dia, dizendo que tudo era muito bom, mostra uma relação de harmonia entre Deus, o ser humano e a terra. Mas quando chega em Gênesis 3, essa harmonia ela é desequilibrada. E a primeira ironia que o texto nos apresenta é que aquele ser humano que foi chamado e que foi dado a ele o poder, o domínio para dominar sobre os animais, ele agora, no contexto do pecado, quando ele se levanta contra Deus, quando ele se rebela contra Deus, ele é dominado pelos animais. Qual que é o instrumento que Satanás utiliza para derrubar Adão e Eva? Ele utiliza o quê? Uma serpente. E essa é uma ironia muito interessante na narrativa do texto. Por quê? O ser humano que foi criado como mais inteligente e mais capaz para cuidar dos animais e dominar sobre eles, agora, distante de Deus, é dominado por um animal, que é conduzido por Satanás. Percebem a ironia? E na sequência, quando o Senhor visita o ser humano no capítulo 3 e dá a ele, então, as consequências da sua ação, do seu ato, uma das coisas que Deus diz é que o homem, para a mulher há uma consequência direta, que é a questão da gravidez, as dores do parto, para a serpente rastejar, e para o ser humano é que agora ele tiraria o sustento da sua vida da terra, mas isso seria com o quê? Muito suor e calos. Isso agora seria muito trabalhoso para o homem. Ou seja, o que o pecado estava fazendo? Ele estava criando uma separação entre o ser humano e a terra. Se antes a relação deles era muito boa, como diz Gênesis 1 e 2, agora era uma relação conflituosa. Seria difícil para o ser humano tirar o seu alimento da terra. E tem uma outra ironia que o texto também apresenta.
Isso está em Gênesis, mas vai aparecer ao longo de todo o Antigo Testamento, Eclesiastes, por exemplo, quando Salomão vai dizer que quando o homem morre, o homem é pó, ele volta o quê? Para o pó da terra. O fôlego de vida volta para Deus, mas o pó volta a ser pó. Ou seja, o ser humano que tinha sido criado para dominar sobre a terra, na condição de pecado, o que acontece? Além de os animais se levantarem contra ele, ele também é dominado pela terra, porque ele volta a ser pó. E o seu destino é voltar a ser para a terra. As palavras em hebraico, o jogo de palavras é muito interessante, porque, por exemplo, em hebraico, Adão é Adã, e terra é Adamá. Então você vê uma relação no idioma das palavras, Adão e Adamá. E Adão, talvez muitos consideram que o significado de Adão significa alguém que é terroso, alguém que é vermelho, a cor da pele de Adão, talvez fazendo uma referência ao boneco que Deus fez e que depois soprou em suas narinas o fôlego de vida. Ou seja, há uma relação visceral, umbilical, entre o ser humano e a terra. Esse é um elemento que eu quero que vocês atentem para isso. Nós vamos fazer uma conexão disso com o mundo de hoje. Pois bem, a segunda parte que eu queria mostrar para vocês agora é como essa relação ela é modificada. Depois do pecado, a relação do ser humano com a terra e com os animais é modificada. A terra é difícil tirar o sustento, e o ser humano, quando morre, volta para a terra, volta a ser pó. E com os animais, a relação também não é boa a partir do pecado. Vamos fazer uma comparação entre o que Deus havia idealizado em Gênesis 1, 28, um pouquinho mais para frente, Gênesis 9, no verso 3. Veja que há um paralelo aqui entre esses dois textos. A gente tem que entender o dilúvio como uma criação à avessa, certo? No relato da criação, Deus traz vida, Deus organiza, e no relato do dilúvio parece que tudo é colocado de cabeça para baixo. Mas quando passa o dilúvio, quando Noé e sua família sobrevivem, os pares de animais que são salvos, eles saem da arca, então há um sacrifício, há uma aliança, há o arco-íris como símbolo dessa aliança. E agora Deus dá uma nova ordem para a humanidade. Olha a semelhança, mas também a diferença que tem em relação a Gênesis 1, 28, da ordem que Deus deu para Adão. Gênesis 9, versos de 1 a 3. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e lhes disse: sede fecundos. Isso parece com o que aconteceu lá no começo, não parece? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Até aqui está igual. Mas olha o que vem na sequência, verso 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre todas as aves do céu, e tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Veja que agora a gente tem a ordem para multiplicar, mas a ideia de sujeição e dominação mudou. O ser humano não tem mais o mesmo controle e domínio que ele tinha sobre a natureza. Agora há uma relação de rebelião entre eles e os outros seres vivos. Por quê? Porque agora há uma autorização divina, por mais que isso não fosse o plano ideal original, agora há uma autorização divina para o consumo de carne. Agora os seres que são inferiores ao ser humano, os seres vivos que são inferiores ao ser humano, fazem parte do seu cardápio. E esses seres vivos vão correr do homem, porque sabem que são alimento para o homem. E o homem agora vai ter que caçar esses bichos, porque isso vai fazer parte da sua alimentação. Então veja que antes uma relação que era de harmonia, que era de cooperação dentro de um ecossistema perfeito que Deus tinha criado. De modo que uma vida colaborasse para a manutenção da outra vida. Agora, por causa do pecado, é como se uma barra de ferro fosse colocada em toda a engrenagem. Engessasse toda essa engrenagem e agora ela não funcionasse. Então Deus faz adaptações nesse contexto e diz agora dar uma nova ordem para o homem nesse contexto. Quando a gente vai olhar ao longo da Bíblia, a gente vai perceber, por exemplo, que no próprio Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus vai dar algumas orientações para Israel de como eles deveriam se relacionar com a terra e com os animais. Há ordens, por exemplo, no Pentateuco dizendo que não deveria, por exemplo, se matar. Se você tivesse que se alimentar e você encontrasse um ninho, os filhotes e a mãe, que você preferisse os filhotes e não a mãe. Por quê? Porque a mãe pode continuar a dar a descendência, a multiplicação daquela espécie.
A gente vê também, no contexto do Pentateuco, uma relação do ser humano com a terra, que tem que ver com o ano sabático, que era o 7º ano de descanso da terra, e também com o ano do jubileu, que depois de 7 sabáticos juntos, o ano 49 e o ano 50, estavam relacionados ao descanso da terra, ao perdão das dívidas e uma divisão melhor das terras para que ninguém ficasse sem a subsistência. Ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente pode ver uma relação em que Deus procura legislar, tentando resgatar ou minimizar essa desarmonia que foi criada entre o homem e a terra, o homem e os animais. E aí o que a gente percebe também é outra coisa na narrativa bíblica que é muito importante para hoje. Na criação de Deus, o ser humano é a coroa da criação. Ele é o clímax da criação. Deus cria tudo para que o ser humano pudesse habitar nessa casa. Então, há uma escala de valores em que a vida humana vale mais do que a vida dos animais e de outros seres. Veja, a vida humana tem valor igual a todos. A vida negra e a vida branca valem a mesma coisa. A vida de quem é pobre e de quem é rico tem o mesmo valor diante de Deus. Agora, a vida dos seres humanos em relação aos outros animais tem valor distinto. Por mais que Deus diga que nós devemos valorizar tudo que foi criado, há uma escala de valores. Quando envolve a sobrevivência do ser humano, o ser humano tem prioridade, superioridade sobre os outros seres criados. Porém, o chamado de Deus para o ser humano é que ele, por ser feito à imagem e semelhança do Senhor, coisa que nenhum outro ser criado foi feito, ou seja, por ter habilidades cognitivas superiores e por ter sido dotado de moralidade e espiritualidade que faz dele um ser superior em relação ao cachorro, a qualquer bicho selvagem ou doméstico, faz com que ele olhe para a natureza com os olhos de Deus e para que ele seja um representante de Deus no cuidado dessa natureza. O que aconteceu ao longo do tempo? Ao longo do tempo, o orgulho, o egoísmo, a ganância humana fizeram com que o ser humano explorasse os recursos da natureza de maneira indiscriminada. Nos últimos 250 anos, no contexto da Revolução Industrial, o ser humano começou a olhar para a natureza e começou a ver nela possibilidade de ganhar dinheiro. Olha para a árvore e já pensa num móvel. Olha para uma rocha e já pensa no calcário, no cimento. Olha para a terra e já imagina o tijolo que pode sair dali. Olha para a Amazônia, né? E esse é um discurso que está em grande discussão hoje. Olha para a Amazônia e pensa assim, como que a gente pode explorar mais isso? Né? Tanta terra verde à toa lá, né? Alguns podem pensar assim. Como que a gente pode explorar mais isso? Então, esse olhar do ser humano que é lançado sobre a natureza, a partir dos últimos 250 anos, vai impactar diretamente o clima, o modo como nós vivemos e também a nossa relação com a natureza. Nesse período que a gente chama de modernidade, que são esses últimos 250, 300 anos em que o ser humano desenvolve a ciência, a tecnologia, a indústria e transforma a natureza que está ao seu redor, fazendo dela matéria-prima para construção, para empreendimento, para produtos, para negócios e para serviços. Nesse contexto que a gente está vivendo, a gente tem uma separação mais acentuada entre ser humano e natureza. Se no passado, se a gente olha para vários povos da antiguidade, inclusive a gente olha para o próprio Israel, houve uma relação com a natureza de quase cultuação da natureza. Vamos imaginar e vamos lembrar que muitos dos deuses, que eram deuses adorados pelos pagãos, pelos povos antigos, eram os próprios elementos da natureza. O sol era visto como sagrado, a lua como sagrada, os animais como sagrado, as forças da natureza eram vistas como sagradas. Então havia uma relação do ser humano, e por exemplo, essa ideia de se relacionar com a natureza como um elemento sagrado continua, por exemplo, nas tradições indígenas, continua nas tradições de matriz africana, nas religiões de matriz africana, numa relação com a natureza que é uma relação de sagrado, olhar a natureza como algo sagrado. Isso é algo que Deus se opôs no passado, porque isso tendia a gerar idolatria. Quando o ser humano olha para a natureza como um elemento sagrado, como uma extensão do próprio Deus, ou como tendo forças divinas nessa natureza, a tendência do ser humano é desenvolver uma postura de adoração e de submissão a essa natureza. Se a gente pensar na ideia de mãe terra, né? Se a gente pensar em religiões ou filosofias contemporâneas que tendem
a olhar ou a enxergar Deus em tudo que existe. Uma ideia de um panteísmo, Deus na flor, Deus na planta, Deus na terra, né? Deus no vento, no sol e assim vai. Essa não é a visão bíblica, e esse é um desequilíbrio que pode haver entre o ser humano e a natureza. O outro desequilíbrio, que é o outro extremo, é haver uma separação tão radical entre o ser humano e a natureza, que nós olhamos a natureza não como sagrado, como sagrada, mas a natureza como um objeto de exploração. E a gente nós não conseguimos nos enxergar como parte da natureza. Isso é curioso a gente pensar. Até mesmo quando a gente fala isso na nossa linguagem, olha, nós precisamos cuidar da natureza. Ou uma expressão que a gente usa, o meio ambiente. Nós precisamos cuidar do meio ambiente. Ora, a gente pode pensar na vida humana fora da natureza? Existe vida humana fora da natureza? Não tem. É isso que Deus nos cercou. É isso que Deus nos constituiu. Existe vida fora do meio ambiente? Não existe. Então, mas por que a gente pensa dessa maneira? É como se nós estivéssemos separados da natureza. Fôssemos duas coisas distintas. E talvez uma coisa que nos ajudou a pensar nisso foi o próprio fato de nós morarmos cada vez mais em cidades grandes, em que a natureza foi devastada, em que a construção e as obras humanas são valorizadas, de aço, de ferro, de vidro. Nós erguemos grandes monumentos e a gente está distante desse contexto da natureza. E quando a gente precisa ver a natureza, é no fim de semana que a gente vai para a praia. É no fim de semana que a gente vai para o campo, para um sítio, né? Mas esse contato diário com a natureza se perdeu em grande medida para muitas pessoas. Mas hoje, o mundo todo percebe, não só os cristãos, o mundo percebe esse desequilíbrio. E há um clamor e há vários movimentos que surgem no sentido de novamente reintegrar o ser humano à natureza, dele se perceber como parte disso e de entender que não haverá futuro. Esse é o discurso da sustentabilidade. Não haverá futuro para os meus filhos, se Jesus não voltar, para os seus filhos e seus netos, se nós não cuidarmos dos recursos que nós temos hoje. Se não cuidarmos da água, se não cuidarmos do solo, se não cuidarmos de vários elementos que nos cercam, sobre o qual nós temos descuidado. E aqui eu termino para a gente pensar da seguinte maneira. Nós não precisamos necessariamente, e aí eu acho interessante que Deus talvez esteja usando muitos movimentos hoje para lembrar aos seres humanos algo que Ele nos deu desde o começo, que é essa questão do cuidado ou da mordomia com o meio ambiente. Veja, antes de na Bíblia aparecer a ideia de que nós temos que devolver a Ele parte do nosso dinheiro, o dízimo vai aparecer, talvez a primeira referência ao dízimo, vai aparecer na história de Abraão, quando ele resgata os despojos de Ló. Ali aparece o dízimo. A ideia, por exemplo, de cuidado com o corpo, que vai aparecer na Escritura, especialmente no Novo Testamento, como um aspecto da mordomia, tanto na moralidade quanto no cuidado com a saúde, não aparece primeiro do que o cuidado com o meio ambiente. No entanto, quando nós pensamos em mordomia na igreja, no cristianismo, nós tendemos a pensar em templo, nós tendemos a pensar em tesouros, nós tendemos a pensar em talentos e tempo, mas não pensamos no quê? Na mordomia da criação. Se você olhar hoje para as pessoas que mais trabalham e lutam em relação à defesa do meio ambiente, você vai perceber que em grande medida essas pessoas são ateístas, evolucionistas, não são cristãs, não são criacionistas. Aqui tem um problema muito sério na minha visão. Ora, se nós que somos cristãos, dizemos que somos criacionistas, que acreditamos que Deus criou tudo, olhamos para textos, por exemplo, como de Romanos capítulo 8, verso 28, que Paulo diz que a obra de redenção que Deus está operando é uma obra que não vai apenas salvar o ser humano, mas é uma obra que vai restaurar todo o planeta, toda a natureza. Nesse texto de Romanos, Paulo vai dizer assim: a natureza geme e sofre, aguardando o dia da redenção do ser humano. Ora, Deus está operando uma obra de redenção que não tem que ver só com o coração humano. Deus está operando uma obra de restauração que tem que ver com todo o nosso planeta e que tem que ver com a estabilidade e a harmonia de todo o universo. Então, quando nós temos essa dimensão da obra da redenção que Deus está fazendo, a missão da igreja, ela se torna mais abrangente e a gente enxerga que existe uma dimensão social e ecológica naquilo que nós fazemos. Há uma responsabilidade, queridos, que pesa sobre nós. E essa responsabilidade envolve
a questão da mordomia do meio ambiente. Se nós pensarmos em questões práticas em relação a isso, nós estamos na reta final aqui, faltam 5 minutos. Se nós pensarmos nas implicações práticas disso, existem coisas que nos desafiam em nosso dia a dia. A gente não precisa se vincular a uma ONG como a SOS Mata Atlântica, ou a WWF, ou Greenpeace. A gente não precisa pegar um barco e fazer protesto de caça às baleias no Pacífico, né? Mudanças muito pequenas no nosso dia a dia, mas significativas, podem fazer a diferença. O modo como nós usamos a água na nossa casa. Por exemplo, como nós descartamos o nosso lixo. Isso é um grande desafio nessa cidade. Eu já tentei tantas vezes trabalhar com coleta seletiva aqui nessa cidade, mas é um baita de um desafio. Porque a hora quebra o caminhão da cooperativa e não consegue passar no meu bairro, a hora a gente marca e não vem, a gente separa o lixo. E dá uma dó ver todo aquele lixo que vai demorar décadas. Alguns vão demorar séculos para serem decompostos. Plástico. Não é pelo fato de eu não ver que isso não tem que ver comigo. Não é pelo fato de que eu coloquei o lixo lá fora e isso acabou minha responsabilidade. Isso vai para algum lugar, que vai para o oceano, que vai para o nariz da tartaruga, como a gente já viu tempo atrás aí, né, o canudinho, e que vai voltar para a gente de alguma maneira. Então, essa responsabilidade que nós temos nos desafia na questão do descarte do nosso lixo, do uso da água, do uso da energia elétrica, do uso do nosso carro. Da questão, por exemplo, de termos placas ou não, quando possível, colocarmos isso, placa de captação de energia solar para a nossa casa. Um novo olhar sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida precisa ser lançado. E um olhar de responsabilidade, porque nós temos responsabilidade com isso. Imagine, por exemplo, se nós, como adventistas aqui na cidade de Tatuí, pudéssemos nos envolver e nos destacarmos no cuidado das praças públicas, no cuidado dos espaços públicos que tem que ver com o contato com a natureza. Imagine qual é a implicação que tem essa mensagem de mordomia da criação com a nossa mensagem do sábado. O sábado fala de uma reconciliação com o Criador. O sábado fala de uma celebração da criação. O sábado fala da celebração da natureza. Como que está o nosso contato com a natureza no contexto do sábado? Como que está as implicações que a gente pensa da mensagem do sábado para a questão ecológica dos nossos dias? O sábado não tem que ver apenas com a restauração de algo que foi mudado historicamente por um poder religioso. E nem tem que ver só com uma relação futura de um sinal que vai distinguir o povo de Deus lá na frente. O sábado tem uma mensagem para ser dada hoje. Uma mensagem de implicações individuais, de reconciliação com Deus, mas também de implicações coletivas, sociais, ecológicas. Faz sentido o que eu estou dizendo, queridos, para vocês? É óbvio que eu não quero criar aqui uma moralidade e uma caça às bruxas no sentido de que nós vamos ficar cobrando uns aos outros. Mas essa mensagem tem muito mais, e a começar por mim, tem muito mais que ver com o exame do nosso coração. E para a gente pensar que esse cuidado com a natureza faz parte da nossa espiritualidade, faz parte da nossa missão, faz parte do chamado que Deus nos confiou. Para a gente poder terminar e pensarmos nisso. Quando nós pensamos no conceito de sustentabilidade, que é um conceito que se desenvolve desde a década de 70 e vem sendo aperfeiçoado mais recentemente. Quando a gente pensa no conceito de sustentabilidade, ele é um conceito que envolve três aspectos, 3 dimensões. Mudança econômica, nós precisamos de uma economia que seja menos degradadora, uma economia que use melhor os recursos de modo consciente, os recursos da natureza. Segundo ponto, nós precisamos de uma relação diferenciada com a natureza. E terceiro ponto, nós temos que ter a noção de que tudo que envolve a questão do ambiente, da economia, também tem uma implicação social. Não só, por exemplo, de que quem cata lixo, quem trabalha com reciclagem, geralmente são as pessoas dos estratos mais vulneráveis da sociedade, mas também de entendermos que os efeitos das mudanças climáticas que estão vindo sobre o nosso mundo vão atingir principalmente e maiormente aqueles que são mais pobres. São as pessoas que moram nos morros das grandes cidades, são as pessoas que estão em condição de maior vulnerabilidade. São esses que vão ser mais atingidos pelas mudanças climáticas dos nossos dias. Portanto, quando a gente pensa em mordomia do meio ambiente,
há questões para nós pensarmos um novo jeito de se gastar, de se consumir, de se comprar e de se produzir. Nós temos que pensar numa nova relação com a natureza não como objeto que eu exploro, mas como um objeto que foi confiado a mim para que eu possa cuidar, porque Deus é o criador de tudo isso. E o terceiro ponto é que essa questão toda da natureza envolve também cuidar daqueles que são socialmente mais vulneráveis, porque esses sofrem nessa cadeia produtiva e os efeitos também das mudanças climáticas vão impactá-los. Se a gente pudesse resumir, eu terminaria com a seguinte ideia: a mordomia do meio ambiente é um chamado e um privilégio que Deus nos deu para nós sermos representantes de Deus diante da natureza. E a gente tem que levar isso a sério e pensar o seguinte: representar a Deus em qualquer circunstância é uma grande responsabilidade e um grande privilégio. E isso também tem que ver com o modo como nós atuamos e lidamos com a questão do meio ambiente. Deus pedirá conta da humanidade, do que a humanidade fez com o planeta que Ele confiou em nossas mãos. O fato de nós prevermos que Deus restaurará essa terra não quer dizer que nós cruzemos nossos braços ou sejamos indiferentes em relação a isso. Se nós aguardamos um novo céu e uma nova terra, nos quais habitam a justiça, Deus espera de nós que já vivamos como cidadãos desse novo céu e dessa nova terra, já atuando e já vivendo como se estivéssemos nele, porque de alguma maneira nós estamos antecipando esse novo momento. Se a pandemia tem nos ajudado ou nos forçado a pensar em tantas coisas, a rever tantas coisas, aula, higienização, culto, o que é ser igreja, a importância da comunidade, dos relacionamentos, que a gente possa aproveitar esse momento também para pensarmos a nossa responsabilidade como mordomos desse planeta. Que a gente saia dessa crise mais sensíveis à voz de Deus e mais comprometidos com essa tarefa que Ele nos confiou. Amém? Deus te abençoe nisso. Eu quero convidar você a orar, fique em pé, nós já terminamos o tempo e eu quero pedir a bênção de Deus sobre você, sobre aqueles que nos acompanham também pela internet. Deus eterno, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus mantenedor, criador, redentor de toda a humanidade, mas também de todo o planeta e de todo o universo. Te agradecemos porque lá no Éden, há milhares de anos, quando o Senhor criou e modelou o ser humano, era teu propósito conceder ao ser humano a responsabilidade, o privilégio de ser corregente, de cuidar do planeta que o Senhor confiou em nossas mãos. É verdade que hoje talvez a gente possa se sentir muito impotente, com pouca capacidade de mudar a realidade do mundo que nos cerca. Mas o Senhor nos dá uma responsabilidade na esfera de influência que a gente tem, na nossa casa, na nossa vizinhança, como cidadãos, ao votarmos, ao escolhermos, ao agirmos do ponto de vista da sociedade civil organizada, o Senhor nos dá a responsabilidade de fazermos isso de acordo com o chamado da mordomia do meio ambiente. Ó Deus, desperta o teu povo para esse chamado. Mostra-nos, ó Deus, a relação de tudo isso com a mensagem do sábado, que é tão especial para nós, e que é uma resposta e uma grande advertência que o Senhor tem para o mundo de hoje. Mostra-nos, ó Deus, como isso se relaciona com a nossa espiritualidade, com a nossa missão, com o nosso bem-estar, com o bem-estar da cidade que a gente vive, da nossa vizinhança e do mundo como um todo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mordomos responsáveis. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos o grande privilégio e responsabilidade que envolve isso. E faça, ó Deus, por favor, das nossas ações, coerentes e éticas, um testemunho do Deus a quem nós servimos, do Senhor a quem temos diante de nós, e do novo céu e da nova terra que nós aguardamos, nos quais habitarão a justiça. Enquanto isso não ocorre, ajuda-nos a perseverarmos na fé que o Senhor nos confiou e na responsabilidade que o Senhor nos dá. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos e a todas. Foi um prazer estar com vocês nessa manhã. Que tenhamos uma semana de muitas bênçãos, com a proteção de Deus. Sábado que vem, certamente vocês estarão aqui para mais um culto. Deus seja com vocês.